Olha. Boa noite, gente. No notebook eu estou sem som, então pelo celular aqui também. Não sei. Aqui. André, boa noite. Eu não estava ouvindo, e agora também não estou ouvindo no outro. Oi, estou te ouvindo, Lili. Ah, tá. Beleza, agora comecei a ouvir. Eu estava sem som aqui no computador, estou pelo celular também. É só porque eu não ouvi o que você falou antes também. Não sei se você já está dando boas-vindas aí para o pessoal e tudo mais. Então, assim, deixa eu só repetir. Eu só comentei, fiz um comentário aqui brincando com o Ronaldo e Tatiana, que estão nos visitando virtualmente aqui em Minas Gerais, devendo para nós a visita, né? E falei que Niltinho e você iam começar para a gente, a coração inicial, as orientações, e depois eu volto a apresentá-los aqui para a gente novamente, tá? Ah, então tá ótimo. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos nesse dia. Muito obrigada, né, ao pessoal aí que se dispôs a fazer essa aula aí para gente, essa escola de família, né, que tem sido assim tão bacana, né, agregando tanto para nós enquanto agentes de pastoral, enquanto família. Então, primeiramente, a gente gostaria muito de, né, agradecer por toda a disposição aí pelo trabalho. E para iniciar, né, vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito O Espírito será criado e na renovarei. nossa face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Está dando microfonia porque eu estou com os dois. Eu vou desligar um aqui. Mas já gostaria de passar para o André. Estão fazendo aqui as honras da casa, né, em nome. Dou boas-vindas ao Ronaldo e à Tatiana, que hoje vem partilhar conosco sobre a experiência de como dinamizar, de como organizar o setor pós-matrimonial, né, na experiência que eles têm lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né. Então, é com muita alegria que recebemos este casal aqui e estamos aqui ansiosos para ouvir, para aprender, para partilhar. Vou deixar eles se apresentarem um pouquinho, falar da vida deles. Eles têm uma longa vida aí dedicada à igreja e à pastoral familiar. E se eles quiserem também, depois que eu passo para eles aqui as funções do anfitrião, se quiserem projetar alguma coisa, compartilhar tela, talvez precise fazer isso aqui. Tá bom? Então, bem-vindos, com a palavra você. Bom, mais uma vez, boa noite. Uma alegria muito grande poder estar passando essa noite com vocês, uma noite de formação, de reflexão. E a gente espera realmente, nós rezamos começando pedindo o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine e abra o coração de cada um aqui, porque a nossa missão é muito grande. A gente sabe que não é só uma questão pastoral, a gente sabe que a nossa batalha é espiritual. Hoje a gente vai falar sobre o setor pós-matrimonial, e às vezes a gente pode ter aquela ilusão, aquela inocência de que, depois que casou,
Aí a gente tira férias, né? O trabalho é para formar os noivos, né? Depois que já casou, aí tá tudo tranquilo, tá garantido. E não, é uma batalha, como eu falei, não só pastoral, mas é uma batalha espiritual. Então a gente precisa se formar, se capacitar e, acima de tudo, se armar com a armadura do cristão para essa batalha, porque as forças do mal querem destruir o matrimônio e a família. Então, que hoje, mais do que nunca, a gente possa se imbuir desse espírito, esse espírito de amor, para que a gente possa realmente renovar o nosso vigor em rezar e em trabalhar para promover a sacralidade do matrimônio e da família, nesse mundo em que o amor está tão deturpado, né? E a gente está nadando contra a corrente mesmo, né? Então, nós queremos agradecer muito essa oportunidade da gente estar somando forças para a gente engrossar esse caldo de luta pela família. É verdade, a gente agradece, André, a todos o convite e esperamos poder partilhar aí com vocês um pouquinho dessa experiência que a gente teve, né, nessa caminhada do pastoral familiar, mas também de todos os outros trabalhos pastorais que, no final das contas, a família acaba sendo o foco, né? Não tem como você pensar num trabalho pastoral onde a família não seja protagonista, seja só enquanto objeto da nossa ação pastoral, mas também enquanto aquela que vai fazer a ação pastoral, porque no final das contas é de família para família, né? Pastoral familiar é isso. São famílias que ajudam outras famílias. E aí, se a gente puder partilhar, a gente fez uma apresentação simples, só um roteiro, né, para a gente poder seguir. E nessa apresentação tem o nosso e-mail. Se vocês quiserem pedir, depois a gente pode enviar sem problemas, pode editar à vontade, mexer à vontade e usar caso vocês queiram. Vou colocar aqui, aí vocês me dizem se está aparecendo direitinho. Se vai dar certo aqui. Se não, Aqui. escolho outra. Me digam aí se vai aparecer no modo de tela cheia aí para vocês. Não sei se vai ficar bom. Melhor desligar isso aqui. Não, só duplica. André, me diz aí, tá ok? Tá direitinho? Beleza. Então, vamos nós. Como a Tatiana falou, logo aí embaixo aqui do nosso nome, tem o e-mail pastoralfrj@gmail.com. Se vocês, por um acaso, quiserem essa apresentação, vocês podem pedir para a gente por esse e-mail que a gente manda sem nenhum problema. FRJ, é isso mesmo. FRJ. Pastoral, F de família, R de Rio, J de Janeiro, @gmail.com. Aí vocês podem pedir, só diz para a gente que é a apresentação que foi feita no dia 9 para São João del Rei, que aí a gente manda o arquivo certo, porque como são várias apresentações, formações que a gente faz, para a gente mandar para vocês o arquivo correto. Então, vamos nós. Quando a gente pensa em setor pós-matrimonial, a gente costuma pensar numa fase da vida específica, e essa fase da vida, como a Tatiana começou, né, e fez aquele comentário, é uma fase em que a gente costuma achar que é uma fase onde nós menos precisamos nos preocupar, porque é uma fase onde nós, teoricamente, estaríamos num fim de linha, né, numa chegada. Fizemos todo o trabalho com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, com os noivos na preparação do matrimônio. Bom, agora que eles estão se encaminhando para o altar e vão celebrar o seu matrimônio, nós agora não precisamos mais nos preocupar, né? Talvez esse seja o grande erro ou o grande equívoco nosso, não só enquanto pessoas, né, que estão preocupadas com famílias, preocupadas com outras famílias, mas
talvez um grande desleixo, vou chamar assim para ser um pouco mais contundente, de nós enquanto igreja. Não que nós não façamos isso, mas a gente precisa ter um olhar para a família da mesma forma que o Papa São João Paulo II teve lá atrás, ao escrever a Familiares Consórcio, onde ele procurou olhar a família em todas as suas realidades, né? Não só numa realidade específica, mas em todas as etapas, desde o começo até o seu término. E esse chegar a esse término passa por uma fase muito importante, que é a fase matrimonial, principalmente nos primeiros anos da vida matrimonial, porque a gente percebe que é uma fase de adaptação, é uma fase de um conhecimento melhor, de uma convivência, né? Apesar da gente conviver hoje com determinadas realidades do convívio familiar, onde as pessoas, de alguma maneira, já convivem antes, né? Fazem o tal do drive test, ou test drive lá para ver se dá certo, como se isso fosse garantia, e a gente acaba vendo o resultado disso, que não é garantia efetivamente nenhuma. E um outro detalhe também é pensar o setor pós-matrimonial como uma realidade onde o casal precisa viver enquanto casal. A gente chama a atenção para isso porque, durante o período de pós-pandemia, eu fiz uma pesquisa e foi um período onde a gente teve, se fôssemos colocar num gráfico, o número de separações e divórcios aumentou assustadoramente. E a gente poderia pensar, né, chegou a 30%. A cidade no Brasil que mais sofreu com isso foi a cidade de Brasília. Eu não sei por que razão específica, aí teria que fazer um estudo talvez um pouco mais aprofundado, mas 1 a cada 3 matrimônios se desfez nesse período de pandemia e pós-pandemia. E aí a gente parou e pensou, poxa, foi um momento em que as famílias foram para as suas casas, o esposo e a esposa começaram a conviver mais, ficaram mais tempo juntos, o casal ficou mais tempo junto com os seus filhos, e mesmo assim, curiosamente, né, o efeito parece que foi o contrário. Então, isso significa que tem algum sintoma de que a família não está acostumada a conviver. Os membros da família não estão acostumados a conviver. Tanto é que, quando as famílias tiveram essa oportunidade de conviverem, de estarem juntas e terem as refeições juntas, e passar o dia, e estudo, e trabalho, e você poder estar ali, literalmente, 24 horas por dia com os seus familiares, a gente teve, inversamente, essa realidade do número de divórcios e separações que aumentou de forma grande, né, nesse período pandemia e pós-pandemia. Então, é um sintoma que chama a atenção e que acende a luz para nós, que não se trata apenas de formação, no sentido de dizer o que é o matrimônio, todas as realidades que envolve a vida profissional, né, o ter os primeiros filhos, estar aberto à vida, e a educação dos filhos, o convívio com a família do cônjuge. Então, tem uma série de realidades que, às vezes, a gente foca muito também na questão de formar esse casal e acaba esquecendo um pouco de conscientizá-los ou de mostrá-los. Aí, a melhor palavra, né? Não existe uma única palavra, no sentido de mostrar que, olha, família significa estar junto, enfrentar as realidades juntos. Então, não só a questão formativa, mas essa conscientização do que é ser família, no sentido de estarmos juntos. Então, seguindo, né, a gente mostra que o setor pós-matrimonial ele não é um trabalho estanque, no sentido de que quem cuida da preparação dos noivos lá no setor pré-matrimonial, uma vez que eles terminaram a missão deles, entre aspas, eles passam a bola para o setor pós-matrimonial. De fato, o setor pós-matrimonial vai ter um cuidado mais específico, porque já vai trabalhar com a realidade matrimonial consolidada. Mas isso não significa que vai ser um trabalho estanque e, ao contrário, o trabalho do setor pós-matrimonial precisa ser um trabalho contínuo com o setor pós-matrimonial. A gente consegue, com isso, até ver a realidade da pastoral de conjunto,
no sentido de ser uma única pastoral familiar. E não sei se é a realidade de vocês, mas aqui na Arquidiocese do Rio, aí não, na Diocese de São João del Rei, acho que não passa por esses problemas, é só a realidade do Rio de Janeiro. Mas aqui a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, você é da pastoral familiar? Não, eu sou da pastoral dos noivos. Você é da pastoral familiar? Não, eu sou da pastoral dos recém-casados, né? Então, vejam, essa realidade de conjunto, como eu apontei há pouco, no que diz respeito ao casal, marido e mulher, e em relação ao casal, marido e mulher com os seus filhos, a gente precisa também ter essa consciência em nível pastoral, para que a gente consiga entender que a pastoral familiar é única. Você pode ter um braço, as funções que o braço direito no corpo exerce e executam são diferentes das funções que o braço esquerdo executa, que são diferentes das funções das pernas. Mas o corpo é único. E você precisa das funções de cada um desses membros para que ele possa funcionar perfeitamente. Você não vai me ver almoçando, segurando o garfo e a faca com os pés. Eu preciso que as mãos efetivamente façam a função para a qual as mãos existem, e tantas outras funções. Então, a consciência de pastoral familiar e o setor pós-matrimonial dentro desse conjunto, como o setor pré, como o setor casos especiais, precisamos pensar a pastoral familiar nesse conjunto para que a gente não caia nesse equívoco de achar que pastoral familiar é uma realidade setorizada, né? Como se é uma produção de uma fábrica, não, agora você botou o parafuso, então acabou a sua responsabilidade, passa para mim que agora eu vou botar a porca. Não, agora acabou a sua responsabilidade, passa para mim que eu vou pintar como se fosse uma linha de produção. Não, você precisa que o aperto do parafuso esteja conforme o espaço que você precisa para depois colocar a porca, que fique conforme a preparação para receber a tinta, e a gente tenha, no final das contas, uma pastoral orgânica, que a gente tenha um organismo funcionando. Daí até a gente pensa nessa questão de pensarmos a pastoral familiar organicamente. Então, como a gente vê aí, né, após a celebração do matrimônio, essa nova família precisa ser fortalecida e mais, bem acompanhada pela comunidade. E a comunidade aqui, a gente entende a pastoral familiar e entende a própria comunidade paroquial, capela, né? E assim, seja como for a realidade que aquele casal viva na sua comunidade, no seu bairro, para que ela possa estar sendo. E aqui eu gosto muito de chamar a atenção. O Papa Francisco, há um bom tempo atrás, ele falou que a pastoral familiar precisa ter aquele olhar materno no que diz respeito aos seus filhos, né? E eu achei esse exemplo que o Papa Francisco deu muito bonito, porque a mãe, quando está com o seu bebê no colo, chorando, ela sabe, em função do choro daquela criança, o que aquela criança precisa. Se é choro de fome, se é choro de birra, se é choro de manha, se é choro de dorzinha de ouvido, né? Então, é esse olhar materno. E o Papa Francisco dizia nessa oportunidade, né? A igreja, quando atua pastoralmente, ela mostra toda a sua maternidade. E a igreja, quando mostra, atuando pastoralmente, a sua maternidade, ela consegue captar e perceber as necessidades dos seus filhos. Por que os seus filhos estão clamando, chorando, para que a igreja possa conscientemente ajudá-los naquilo que eles precisam? Porque muitas das vezes também a gente tem soluções para problemas que não existem. A gente acha que está trazendo soluções perfeitas para aquela realidade familiar, quando, na realidade, aquela família precisaria de uma outra ação, de uma outra proposta para que a pastoral familiar pudesse efetivamente ajudar a família. A gente, às vezes, quer dar as respostas sem fazer as perguntas, né? Então, nós não conhecemos a realidade de vocês, mas será que vocês conhecem? Então, eu acho que um primeiro passo, e isso é importante não só para o setor pós-matrimonial, para a pastoral familiar, mas para qualquer tipo de ação evangelizadora que a gente possa ter. É a gente se comunicar com as pessoas e saber ouvir as pessoas, né? A gente está chegando quase no tempo pascal, né? Já estamos já, na semana que vem já é Semana Santa, agora esse domingo é domingo de Ramos.
E esse tempo pascal, ele sempre me inspira muito, porque eu me lembro dos discípulos de Emaús, né? Que foi um episódio que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo. Os discípulos estavam em crise, eles estavam tristes, eles estavam querendo abandonar tudo. E a gente vê, às vezes, muitos casais chorando, em crise, querendo abandonar tudo. E a gente precisa ter a humildade que Jesus teve de chegar e conversar, caminhar junto, ainda que esse caminho não seja o caminho que está levando para Jerusalém. Então, às vezes, a gente precisa até se afastar, digamos assim, entre aspas, do ambiente da igreja, mas ir ao encontro, ir procurar os casais onde eles estão, no nosso bairro, no nosso condomínio, às vezes são os filhos dos nossos vizinhos, e isso a gente faz caminhando junto, estando presente e com amizade. A amizade, você se colocar à disposição, você estar próximo, você ter aquela não só simpatia, mas aquela empatia de ouvir sem se assustar, sem se escandalizar, às vezes, mas que os casais, principalmente aqueles casais em crise, possam encontrar em nós esse coração e esse ouvido aberto, como Cristo, que teve a humildade de perguntar: o que que vocês estão conversando aí no meio do caminho? O que que vocês estão pensando? Por que que vocês estão murmurando? Me fala. E eles puderam desabafar, né? Eles contaram tudo, eles falaram tudo. Então, que nós possamos ter esse coração aberto para entender qual é o choro dessa criança, né? Por que que os casais, às vezes, à nossa volta estão chorando? O que eles estão precisando de verdade, né? Esse setor, então, o setor pós-matrimonial, ele vai englobar diferentes tipos de iniciativas que ajudem a fortalecer o vínculo matrimonial. E para isso a gente precisa sempre recordar, lembrar e clamar a graça própria que o sacramento do matrimônio tem e que às vezes os casais ou não sabem, ou não lembram, esquecem, que o seu matrimônio tem uma graça própria que ajuda a fortalecer a união dos dois. Só que a gente sabe que na vida a dois é difícil, né? É engraçado a gente pensar que a única companhia da nossa vida, ou melhor, pelo menos a única companhia da nossa família que a gente podia escolher foi o nosso marido ou a nossa esposa. Da nossa família, a gente não pode escolher quem é o nosso pai, a nossa mãe, a gente nasce naquela família, os irmãos a gente não escolhe, né? Os avós, enfim. A única pessoa da nossa família que a gente pode escolher é o nosso cônjuge. E por que que às vezes a gente escolhe mal? Por que que dá errado? Por que que a gente quer abandonar, né? A gente não deixa de ter pai e mãe, a gente não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. E por que que hoje em dia está tão fácil a gente dissolver o vínculo matrimonial, né? Nessa cultura que a gente vive? Então, essa é a nossa tarefa: ajudar os casais a manter de uma forma saudável o vínculo matrimonial. Lembrando que o matrimônio é algo muito sério, né? É um sacramento que é um sinal visível do amor de Deus pela humanidade, do amor de Cristo pela igreja. A gente vai ver agora Cristo na sua paixão entregando o seu corpo pela sua esposa, que é a igreja. E nós, o nosso casamento, ele é chamado a ser um sinal desse amor que é capaz de dar a vida pelo outro. Então, o matrimônio é algo muito sério e por isso a gente precisa cuidar tão bem dele. E aí a gente queria trazer, se vocês nos permitem, uma colaboração singela e simples, mas que talvez possa ajudar a gente a fomentar as ações evangelizadoras no setor pós-matrimonial, né? Ou seja, para os casais já casados,
A gente queria trazer da Amores Letícia, que é o documento mais recente, né, que nós temos, 4 pontos, 4, digamos assim, linhas de ação, se vocês quiserem pensar assim, 4 eixos, que talvez possam ajudar a diocese, a sua paróquia, enfim, a pensar o que nós podemos fazer para ajudar os casais da nossa comunidade, os casais que a gente conhece. Esses 4 eixos, como eu falei, a gente se baseou no documento, na exortação Amores Letícia, do Papa Francisco, que foi fruto do Sínodo das Famílias. Primeiro tópico: trabalhar como os recém-casados. Estar próximo. E quando a gente fala isso, você pode pensar não só, vamos fazer um encontrão de recém-casados. Todos os que se casaram na nossa paróquia nos últimos 3 anos. Você pode fazer assim, talvez na sua comunidade, esse formato de grandes encontros funcione bem, mas talvez seja mais personalizado, mais eficaz. Entrar em contato com, às vezes, os noivos que a sua paróquia preparou, que já fizeram um itinerário de preparação mais bem trabalhado. Então, talvez algo mais pessoal. Chamar, quem sabe, para um lanche na sua casa, para conversar, para saber como tá. Às vezes um pretexto, até assim, meio despretensioso. Não, nós estamos fazendo uma visita com a imagem da Sagrada Família nas casas. E aí você aproveita, faz uma oração, puxa um papo. E aí, como é que vocês estão e tal? Olha, se vocês quiserem conversar, a gente está à disposição e tal. O apelo que a igreja faz para a gente ter um olhar especial pelos recém-casados, ele está no capítulo 6 da Amores Letícia. O capítulo 6, ele traz, vamos dizer assim, uma prioridade para cada setor da pastoral familiar, que o Sínodo viu que no mundo inteiro são questões assim que podem ser um calcanhar de Aquiles de cada uma dessas 3 fases. Então, no capítulo 6, vai ser falado sobre o setor pré-matrimonial, a formação dos noivos. No capítulo 6 também, sobre o pós, vai ser falado sobre os recém-casados, porque o índice de divórcio entre recém-casados é o maior que nós temos. E o terceiro ponto, que é do setor casos especiais, os casais em nova união. Então, são 3 pontos que são especificamente para agentes de pastoral familiar ou de movimentos familiares. Um outro ponto, um outro eixo, uma linha de ação que pode ser muito útil para estimular a gente a fazer alguma iniciativa com os casais já casados, é trabalhar questões ligadas à sexualidade e à fertilidade. E aí o capítulo 5 da Amores Letícia, ele traz assim uma formação fantástica. Então, quem ainda não leu, como é um documento grande, se você não tiver tempo, se você não conseguir ler tudo, se você puder ler pelo menos esses 4 capítulos que a gente colocou aqui, são capítulos assim fundamentais. O capítulo 5 vai falar sobre a sexualidade e a generosidade, a abertura à vida. Então, se você puder, leia o capítulo 5, e aí você pode já ir começando a pensar, de acordo com a sua realidade, o que a gente pode fazer para auxiliar, ajudar os casais nesse mundo em que a gente vive, em que a sexualidade está totalmente deturpada, a fertilidade é colocada como algo assim absurdo, algo que precisa ser extirpado. Como que a gente pode ir aos pouquinhos, com um trabalho de formiguinha mesmo, e começando a formar uma nova geração que vive a sexualidade de uma forma saudável e que reconhece a fertilidade como um dom de Deus e não como um estorvo. A gente chama atenção para essa questão da sexualidade. Atualmente, a questão sexualidade e fertilidade são duas temáticas que é um grande desafio nosso, não só enquanto igreja, mas enquanto pessoa, porque a sexualidade ela vem sendo literalmente destruída, onde a masculinidade e a feminilidade estão sendo destruídas, elas acabam sendo vistas até como um mal. O homem que vive a sua masculinidade e a mulher que vive a sua feminilidade
são tomados em determinados contextos como preconceituosos, né? O homem ser masculino e a mulher ser feminina, dependendo do contexto, é tido como um preconceito, como um exagero, como um absurdo, como um abuso, quase que um abuso de poder do homem viver a sua masculinidade. Então, precisamos primeiro estar conscientes, principalmente nós, enquanto agentes de pastoral, e sabermos lidar não só com essa questão da pessoa, homem e mulher, mas das feridas que a sexualidade causa na vida de uma pessoa. A gente conhece inúmeras. Aqui, nossa, ficaríamos 3 dias listando as feridas causadas por questões relacionadas à sexualidade humana, tanto no esposo quanto na esposa, e depois isso reflete, sem dúvida nenhuma, na vida sexual, na vida amorosa do casal. Então, é algo muito importante que está diretamente ligada à fertilidade, que hoje não só não é visto como um dom, mas é visto como quase uma desgraça, porque um filho é algo que traz despesa, dá trabalho, e a gente vê tantas outras realidades nas vidas das pessoas que também não dão ou mais trabalho do que ter, criar e educar um filho, mas por toda essa mudança de visão da sacralidade da família, a gente acaba vendo essa fertilidade também sendo destruída. E são duas temáticas muito íntimas e que realmente a gente só consegue algum tipo de, digamos assim, talvez de avanço, né? Ou seja, a gente só consegue dar um passo concreto para auxiliar quando a gente realmente consegue conquistar a confiança. Porque são duas coisas que muitas vezes podem gerar crises entre o casal, mas que muitas vezes o casal passa sozinho. Então, às vezes, são questões silenciosas, escondidas. Eu lembro que aqui no Rio, perto do Natal, sim, faltava uma semana para o Natal, que é uma época que, pelo menos aqui no Rio, a atividade pastoral já vai começando assim, meio que a diminuir um pouco, porque não, tá todo mundo, é Natal, é Advento, tem novena, então, né, a atividade pastoral vai começando a diminuir, em janeiro são as férias, aqui no Rio é muito calor, verão, e eu lembro que um diácono que tem um programa na rádio aqui do Rio, assim, uma semana antes ele falou assim, olha, era numa segunda-feira, ele falou, ó, no domingo de tarde, já quase nas vésperas do Natal, ó, nesse domingo agora, dessa semana, lá na minha paróquia, eu vou fazer uma tarde de adoração pelos casais que estão tentando engravidar e que têm problema de infertilidade. E aí nós fomos, porque era o nosso caso, né? E quem passa por isso, e hoje em dia a gente vê tantos casais assim, né? Ele sofre muitas vezes sozinho, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não, numa festa, a gente não comenta, né? Tá todo mundo feliz, alegre, a gente vai falar sobre as nossas dores. E eu lembro que nós fomos. Eu confesso para vocês que eu estava achando, falei, poxa, ele avisou na segunda-feira para ir no domingo. Mas vamos, né? Porque a gente quer rezar. Era uma tarde de adoração em intenção desses casais que gostariam de engravidar. Gente, a paróquia é grande, tá? É uma igreja grande. Estava lotado. Tinha gente do lado de fora, nas laterais, na porta, tiveram que pegar a cadeira num domingo à tarde, um calor de dezembro, e ele avisou assim, numa semana na segunda-feira para fazer essa tarde de adoração no domingo. E aí a gente vê, nessa hora a gente vê, inclusive nós vimos pessoas conhecidas que a gente nem sabia. A gente viu, e ele também. Ué, mas eles têm 2 filhos. Mas não existe só a fertilidade primária, existe a infertilidade secundária. Então, às vezes, você já tem filhos, mas você quer ter mais um e não consegue. E aí a gente, nossa, eu não sabia que eles estavam tentando engravidar também e não conseguiam. Então, são temáticas muito urgentes. A pornografia afastando muitos casais. E eu tenho certeza que você pode ir lembrando já e pensando de outras coisas que têm a ver com isso daqui. E agora vocês vejam, né? Uma coisa talvez simples,
uma tarde de adoração, por exemplo, para os casais que querem engravidar. E aí já pode ser uma porta aberta, você abrir o coração para aquela pessoa se achegar mais a Deus, rezar mais. Eu lembro que foi a equipe do Método Billings, da paróquia, se colocou à disposição, ele deu um tempinho, né, para eles falarem também, ó, quem quiser conhecer melhor o seu ciclo, para engravidar de uma forma natural, então aproveite e tal. Foi, vocês vejam, uma iniciativa simples, mas que nesse caso aí pode dar muito certo. Outro eixo, educação dos filhos. Eu aposto que na sua paróquia, na sua comunidade, tem inclusive profissionais, pedagogos, psicólogos, médicos, que podem talvez auxiliar muitos pais, quem sabe, principalmente os pais de primeira viagem, né? Fazer uma roda de conversa, uma troca de experiências entre os pais, uma escola para pais, digamos assim, né? Não precisa ser nada muito formal, talvez você não tenha como ter uma estrutura assim muito forte, mas quem sabe uma roda de partilha, né, sobre os pais mais novinhos e, enfim, que estão com os que já têm filhos maiores, a questão da adolescência, essa temática que é trabalhada no capítulo 7 do documento também, talvez possa, eu acho que nós estamos precisando fazer alguma coisa nessa área aí. E a espiritualidade conjugal e familiar seria o quarto eixo que a gente destaca, que é muito falado no capítulo 9, é o último capítulo da Amores Letícia. Então, o que a gente pode fazer para as famílias realmente se encontrarem consigo mesmas e com Deus, né? A gente vê casais que, infelizmente, não conversam, e às vezes gestos simples do casal conversar junto. É engraçado, eu e Ronaldo até percebe isso. Ele vai vendo, conforme a semana vai passando, e a gente vai, às vezes, naquele ritmo frenético, eu falo com ele, a gente tem que fazer um happy hour um dia. Não é para a gente beber, nem para comer, nem para sair para ir num boteco, não. A gente tem que sentar na mesa. Então, a gente tem o nosso momento sagrado toda semana. Porque a gente fica ansiando por aquele momento em que a gente vai sentar e a gente vai bater papo. E aí a gente conta tudo. Eu conto como foi a minha semana, ele conta como foi a semana dele. E aí depois, às vezes, a gente vê um pedacinho de um seriado, às vezes não dá nem tempo de ver inteiro, porque a gente já está com sono. Mas como é sagrado a gente ter aquele tempo para a gente poder conversar, partilhar. E às vezes a gente vê casais que não conversam, que não partilham. E é muito interessante porque geralmente isso é um termômetro. Quando a comunicação entre nós está ruim, é porque provavelmente a nossa comunicação com Deus também está. Né? Muitas vezes é um reflexo de que a gente não está em sintonia com Deus e aí a gente acaba ficando também sem a sintonia com o outro, com o marido, com a mulher, com os filhos, enfim. Então, como é importante a gente conjugar e trabalhar essa questão da comunicação entre nós e a comunicação com Deus também. São 4 eixos, e aí você pode até pensar, e aí pensando até, talvez, né? Aí você vai elaborando aí de acordo com a sua realidade, com a realidade da sua paróquia. Ó, se a gente tem 4 eixos, você pode até pensar, quem sabe, alguma iniciativa, alguma ação mais forte, talvez um desses eixos a cada ano, ou se você pensar num prazo de um ano para organizar a sua mente, não, então a gente pode trabalhar, sei lá, 3 meses, né? 4 vezes 3, 12, então um ano, 3 meses a gente pode talvez focar mais, ou a gente pode eleger, ó, eu acho que a nossa comunidade está precisando começar por esse ponto específico. Talvez possa ajudar a comunidade a se organizar melhor. E a gente não pode esquecer também que, além disso, fazem parte do setor pós-matrimonial todos aqueles movimentos consagrados, muitos deles que já existiam até antes da pastoral familiar ser estruturada na década de 80, um pouquinho antes, que são aqueles movimentos que já têm experiência, um carisma, uma espiritualidade para trabalhar com os casais. E é muito bonito a gente ter essa riqueza de carismas diferentes, enfim, porque cada casal pode talvez se identificar mais com um tipo de movimento ou outro. A gente tem novos
comunidades que têm ramos que trabalham com os casais e as famílias. A gente tem movimentos como as equipes de Nossa Senhora, Encontro de Casais com Cristo, Encontro Matrimonial Mundial, Movimento Familiar Cristão. Eu não sei se é a diocese de vocês, ou se tem alguém até aqui de alguma outra diocese também, se tem esses tipos de movimentos, enfim, mas se tiver, mais do que nunca, gente, agora é a hora da gente unir forças, da gente trabalhar junto, da gente rezar junto, da gente pensar em ações conjuntas, porque todos nós estamos pensando nos casais casados e nas suas famílias. Então, mais do que nunca, é importante a gente trabalhar nessa linha mesmo, né, de unir esforços. A gente sabe que tem dioceses pelo Brasil em que não tem nenhum desses movimentos, né? Como a gente já trabalhou na Comissão Nacional, a gente já fez formações para diocese onde não existia nada, não existia ninguém das equipes de Nossa Senhora, não existia ninguém do Encontro de Casais, nada. O máximo que tinha era assim, tem uma paróquia que faz um encontro para casais, uma vez ao ano, mas é um encontro assim, que eles fizeram a programação, eles inventaram, não estão, não está vinculado a nenhum movimento Não tem mundial, conexão nacional. com nada antes, nem com nada depois, né? Aquela coisa Então, só. é um encontro para casais casados, né? Que tem o sacramento do matrimônio. Então, tem dioceses que realmente não tem, mas tem dioceses que tem, né? Então, mais do que nunca, é uma hora da gente aproveitar a riqueza desse carisma, né? Olhar a presença e a realidade dessas comunidades, movimentos, serviços, associações que trabalham especificamente nessa realidade dos casais recém-casados ou dos casais já casados há mais tempo, como uma competição, como alguém que está tirando o agente de pastoral familiar ou tirando o paroquiano. Não, a gente está somando o trabalho e precisamos pensar, e esses exemplos que eu gosto de dar pela Arquidiocese do Rio, que eu sei que em São João del Rei isso não acontece, mas aqui no Rio a gente já teve casos, a título de exemplo, e aqui eu não estou criticando pela crítica, mas é para que você possa ter uma noção do que é o trabalho da pastoral familiar. Nós temos um trabalho aqui, o Dom Antônio Augusto, né, que é um dos bispos auxiliares do Rio, que já trabalha com a pastoral familiar da Arquidiocese do Rio há quase 2 décadas já. A gente tem um trabalho muito forte aqui no sentido de procurar levar a implantação da pastoral familiar em todas as paróquias da Arquidiocese. Nós temos quase 300 paróquias aqui na Arquidiocese do Rio, 296, e a gente não tem pastoral familiar em todas elas. A gente sabe que é um grande desafio. Mas a gente já teve situações como os agentes de pastoral foram na paróquia, padre, a gente gostaria de começar um trabalho de pastoral familiar aqui, para que a gente possa, né, ajudar na formação, na espiritualidade dos noivos, dos recém-casados. Aí o padre virou para os agentes de pastoral e falou assim, não, aqui não precisa de pastoral familiar, porque aqui já tem... O encontro de casais com Encontro de Cristo, casais por com exemplo. Cristo. Então, vejam, a questão da falta de visão do que é o trabalho da pastoral familiar. O trabalho da pastoral familiar não se resume a uma atuação de um grupo, né? E aqui é a título de exemplo, não significa que a gente não possa considerar a importância de determinado grupo, mas a pastoral familiar, ela é aquela pastoral que vai trabalhar em toda a realidade familiar. Então, e é importante, naquelas paróquias que já têm esses grupos, movimentos, trabalharmos juntos com ele, né? Não precisamos tirar ninguém da sua função para dizer que agora é tudo pastoral familiar. Mas sim, vamos somar força com Aproveitar a aqueles grupos. experiência, né? Enfim. Exatamente. A gente queria trazer alguns pontos só, a gente não vai ler tudo, mas é só até para ficar para quem não conhece ainda, né? Números importantes do documento que a gente tomou como base. Então, a gente perceber que não basta só uma idealização do amor para manter uma vida matrimonial. A gente não pode reduzir o amor só a uma questão de atração, porque senão isso acaba trazendo uma fragilidade muito grande. E por isso mesmo é indispensável o acompanhamento. Só algumas palavras-chave, né, para a gente poder se guiar.
e que o casamento, ele na verdade, ele é só o início de um itinerário, de uma vida inteira junto, que a gente espera que seja movida pela graça do sacramento do matrimônio, né? E aí nós queríamos apresentar duas propostas, talvez vocês já conheçam, talvez tenha gente que já trabalhe. A gente fez esse material na época que a gente estava na Comissão Nacional, seguindo a mesma metodologia, a mesma linha de uma formação mais personalizada para os noivos, como tentando fazer mesmo uma continuidade, o acompanhamento dos recém-casados, através do itinerário, parte 1, volume 1 e volume 2, trazendo 12 temas que podem ser trabalhados com pequenos encontros mensais, mais ou menos na mesma ideia do que tantas dioceses pelo Brasil têm feito na formação com os noivos. E aí a gente vai só passar assim rapidinho para quem não conhece, enfim, como que foi pensada a metodologia desses itinerários. Esses itinerários são 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2, e a gente chama só atenção para a capa, né? A mais cor de creme, né? O volume 1, a gente vê que o casal está tinindo, né? Acabou de se casar, estão correndo, estão lá na frente, você vê que o carro está pequeno, né? Sinal que o carro já está em disparada, tem muita festa ainda, balões, flores, né? Então, assim, é um momento de euforia muito grande. E quando a gente olha a capa do volume 2, o carro está mais perto, os pneus estão um pouquinho vazios. Se o carro está mais perto, significa que eles já estão um pouco mais devagar, um pouco mais lento, não tem mais aquelas bolas todas, aquelas flores todas. Os dois estão ali, mas, né, o carro vai caminhando. Então, pode parecer algo simples, né, mas buscamos trazer nessas figuras algo muito concreto da realidade matrimonial para que a gente consiga, dentro da realidade, manter aquela mesma euforia, aquela mesma realidade. E a gente, quando fala disso, dá sempre o nosso exemplo, não no sentido de perfeição, mas no sentido do contrário. Porque eu e a Tatiana somos pessoas completamente diferentes. Mas sabe que é completo? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um fala muito, o outro é um pouco mais calado. Talvez você já tenha percebido quem é quem. Um é mais não, vamos fazer agora, pega e faz. O outro pensa 10 vezes antes de fazer. Um é um pouco mais organizado, outro é um pouco mais desorganizado. Então, a gente, sim, nós somos muito, mas muito diferentes. E a gente crê que a graça de Deus, sem dúvida nenhuma, foi a que manteve, a que uniu e a que mantém unido. Não temos a menor dúvida. As nossas imperfeições, fora as nossas diferenças, as nossas imperfeições são muito grandes. Então, nós precisamos, nós particularmente, Tatiana e Ronaldo, precisamos contar muito com a graça de Deus para manter a nossa união. E a gente sabe que Deus deve ter virado um triplo mortal escarpado para trás para manter essa realidade, principalmente porque tem a humanidade por detrás disso. E se nós, enquanto igreja, tivermos a oportunidade e pudermos nos propor a levar essa graça, que não é nossa, mas de Deus, para as famílias, de forma especial para os casais recém-casados, a gente tem aqui, né, a título de exemplo e sugestão, que não são os únicos, mas esses 2 itinerários para ajudar nessa caminhada. O que esse itinerário se propõe? Cada itinerário tem 12 encontros, é como se fosse um encontro mensal. Então, 12 encontros no primeiro volume, 12 encontros no segundo volume, que fecharia, vamos dizer assim, 12 meses no ano, um ano, 12 meses no outro, 2 anos seriam os 2 primeiros. A Tatiana pontuou isso há pouco. Por que os 2 primeiros anos? Porque é dentro da realidade dos 2 primeiros anos de matrimônio que acontece e que está o maior índice de divórcios e separações. Então, a gente precisa focar nesse momento de realidade, de adaptação, e por isso que a gente pensou em colocar essa temática e focar nesses 2 primeiros anos. Como que esses 2 itinerários foram feitos? A gente compôs uma equipe de pessoas do Brasil inteiro e desses grupos, associações. Então, tinha gente
encontro de casais, movimento familiar cristão, caminho neocatecumenal, que eu lembrei agora, equipe de Nossa Senhora, além de pessoas dessas diversas realidades de trabalho com as famílias, principalmente os casais e recém-casados, pessoas do Brasil inteiro. Nós do Rio, gente de Santa Catarina, de Brasília, do Piauí, de Belém. Então, assim, procura, porque vocês imaginem, fazer um documento de atuação nacional, nós temos quantos Brasis dentro do Brasil, né? Em termos culturais, em termos até do próprio idioma. Pode parecer bobeira, mas, de repente, uma brincadeira que a gente faça aqui no Rio com uma determinada palavra pode ser ofensivo numa outra determinada região, num outro determinado estado. Então, preparar um documento com a realidade nacional brasileira, com essa diversidade toda que a gente tem, de culturas, de educação, foi um grande desafio. Mas a ideia foi dar essa representatividade nacional não só com essas pessoas, mas também com esses grupos que ajudaram a gente a compor esse material. Ele foi feito uma contribuição de todos, né? Todos puderam participar, e a ideia, e aqui a gente copiou, né, descaradamente, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer isso, da ideia que o André e a Karina trouxeram quando pensaram, né, e propuseram o caminho catecumenal para a preparação para os noivos. Que a ideia, de forma geral, né, não estamos aqui para falar sobre isso, mas fazer grupos pequenos, grupos menores, onde você consiga olhar para aquele casal, o casal consiga olhar para você, consiga perguntar, consiga se abrir, você consiga estar próximo dele. Então, a gente não tinha por que inventar algo diferente se já tinha alguma coisa que estava dando certo e dando muito certo. Então, a ideia é que esses grupos recém-casados sejam compostos por casais, por grupos pequenos de casais, que tem um casal que conduza. Esses encontros podem acontecer nas paróquias, nas casas, a cada encontro na casa de um casal recém-casado ou já casado há algum tempo, para que eles possam também receber na sua realidade, porque às vezes o que falta em muitas famílias é a presença do sagrado naquela família. Então, quando você fala, o fulano da igreja, o fulano da pastoral familiar vai vir aqui, é como se Cristo tivesse indo lá. Já cria um clima Cria um diferente, clima né? diferente e que pode não ser a realidade do dia a dia daquela família. Então, é importante a gente poder estar, claro, aqueles que abrirem, se sentirem confortáveis em receber esses encontros, mas com isso, nós, enquanto agentes de pastoral que estivermos à frente, teremos a oportunidade de, lá naquela casa, lá naquela família, atuar como eu falei no começo. É aquela mãe que vai lá, o que essa família aqui está precisando? Ah, eu percebi que o casal participa, mas eles têm filhos adolescentes, filhos jovens, que não querem nem saber de igreja. Às vezes você descobre que eles têm filhos até que não são batizados. Então, vejam quanta coisa a gente consegue ao ir ao encontro desses casais para poder fazer essa esse trabalho de formação e de evangelização. E quando a gente fala em recém-casados, né, foi uma pergunta das diversas formações que a gente fez, fala assim, mas o que é recém-casado? 1 ano, 2 Um ano, anos, 2 5 anos, anos. 5 anos, 10 anos, né? Eu e Tatiana, em dezembro passado, fizemos bodas de prata, 25 anos de casado. Então, nós nos consideramos recém-casados, com 25 anos de casado. Sempre tem alguma coisa Sempre para tem aprender. alguma coisa. Então, tem muita gente que já está casada há bastante tempo, mas que está gostando de fazer, porque os temas são temas que servem, claro, ajudam mais. Foi pensado nos recém-casados, mas que ajudam a todas as pessoas, né? A todos os casais. Só a título de exemplo, a gente tem casais que já estão, por exemplo, casados há 30 anos, há 20 anos, que quiseram participar de grupos, desses grupos que utilizaram esse material de recém-casados. Aí você vai dizer assim, pô, mas casal com 25, 30 anos de casado, o que ele tem para fazer num encontro de casais recém-casados? Que foca, né? No final das contas, a gente não pode esquecer o nosso foco. O nosso foco são os casais recém-casados, casados há
6 meses, a 1 ano, a 2 anos, a menos tempo. Mas Das temáticas. esses casais que estão casados há 25, 30, 35 anos, eles não passaram lá atrás, no início da sua vida Por essa matrimonial, experiência. por realidades que eles estão passando hoje. Então, o exemplo que a gente dá, que está uma temática que a gente aborda nesses 2 volumes, é, por exemplo, o tempo gasto nas redes sociais. Nós conhecemos diversos casais que tiveram vários problemas de convívio, de discussão, etc. A gente conhece casos de separação, porque a mulher, já depois, o casal, já 20, 15 anos de casado, tiveram sérios problemas, alguns retornaram. Por quê? Um deles, por conta daquela coisa da fixação de rede social, deixou de dar atenção para casa, para o esposo, para a E aí esposa, aquilo para vai os virando uma filhos, bola aquilo vai de virando uma neve. bola de neve. Aí você vai dizer, ah, mas esse casal já tem 20 anos de casado. É, mas essa realidade hoje que ele vive das redes Não sociais tinha 20 anos. não era uma realidade que existisse há 20 anos atrás. Então, a gente precisa estar caminhando com a realidade. Não podemos nos esquecer que é uma realidade que afeta tanto os casais recém-casados, mas afeta também aqueles casais que já estão casados há mais tempo e talvez de forma até pior, porque os casais que estão casados há 1, 2 anos, eles já estão, vamos dizer assim, inseridos nessa realidade midiática, essa realidade de internet. Quem já está há mais tempo se casou de 2000 para trás, já não fazia parte daquela realidade, a internet como a gente tem hoje, o celular como a gente tem hoje, e essa infinidade de redes sociais que tanto ajudam a desviar a nossa atenção enquanto família, a nossa atenção para o filho, a nossa atenção. Muito pelo contrário, a gente tem que ter a atenção redobrada para que essas redes sociais não estejam elas próprias desvirtuando tudo aquilo que a família precisa manter na sua essência enquanto família. Então, a gente coloca, focando o trabalho com os recém-casados, mas fica aberto a todos aqueles casais casados, para que eles possam refletir, né? E tantos outros temas. A gente pega esse tema das redes sociais porque é um tema que é muito sensível, né? E é uma dica bem concreta para quem ainda não conhece ou não usa, né? Pode ser um bom ponto de partida, né? Então fica uma dica bem concreta aí, fora aqueles 4 eixos, né? Os recém-casados é apenas um deles, que a gente falou também. E aí, se vocês quiserem aproveitar para perguntar alguma coisa, enfim, eu espero que a gente não tenha dado um nó na cabeça de ninguém, mas que a gente possa ajudar, pelo menos, a jogar uma luz do que a gente pode fazer, quais são as nossas prioridades, como é que a gente pode procurar realmente como os casais estão se sentindo, o que eles precisam mais, como é que eles podem se comunicar com a gente para dizer o que eles querem, para colocar os seus choros, enfim. E aí, se vocês quiserem aproveitar para perguntar alguma coisa, enfim, tenham à vontade. Posso começar perguntando? Pode. Uma pergunta fácil, né? Então tá. Essa relação com os movimentos já existem. Às vezes a gente idealiza tanto isso, né? Todo mundo trabalhar junto. Por onde eu ando, eu tenho sugerido, por exemplo, que a diocese sempre faça um calendário da família e não um calendário da pastoral, ou seja, que todo mundo se reúna para montar o calendário do ano seguinte, porque, por exemplo, não faz sentido. Eu fui numa diocese dar um encontro da pastoral e na paróquia do lado tinha um encontro do ECC e na outra tinha de um outro movimento regional. Então, assim, essa ideia de um calendário da família, essa ideia de reunir todo mundo, todo mundo para poder planejar junto o que vai fazer pela família. E às vezes no setor pós-matrimonial nós encontramos pessoas fazendo muito bem, né? Eu fui numa diocese do norte de Minas que tinha um programa de um movimento, mas um programa excelente para a formação de namorados. Então,
qual o papel, não no caso dos namorados, que é o setor pré, mas vamos pegar, imagina que haja uma paróquia que tem um trabalho muito bom já com recém-casados. Qual o papel concreto da instituição pastoral familiar neste caso, em que já existem movimentos rodando muito bem na paróquia? Eu acho que a grande função é justamente a pastoral familiar, ter a sensibilidade, o tato e uma visão estratégica para justamente articular isso. Então, eu lembro que uma vez eu li um artigo falando sobre futebol americano. A gente não entende muito bem. Eu confesso que eu já tentei assistir o jogo e eu não entendi muito bem. A única coisa que eu sei é que os jogadores têm que passar a bola para o outro lado e vai todo mundo em cima do cara que está com a bola e tal. Mas eu lembro que era uma análise de que o técnico ele precisa ser capaz de explorar o que existe de melhor em cada um. Cada um tem a sua função, cada um tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu imagino que seja assim com outros esportes também, né? Então, a pastoral familiar, ela muitas vezes precisa ser esse técnico que vai olhar e vai saber identificar tudo aquilo que tem de melhor e aquilo que não está tão bom, saber como ajudar. Então, eu lembro que uma vez, aqui no Rio, a gente teve em 2013 a Jornada Mundial da Juventude. E por conta disso, um ano antes, ou um pouco mais, quase uns 2 anos antes, o Rio de Janeiro estava começando a articular e a montar o setor juventude, que é justamente a união de todos os movimentos que trabalhavam com jovens. Nessa época, na Arquidiocese do Rio, nós trabalhávamos com o setor pré-matrimonial. E eu lembro que um dia nós estávamos tendo uma reunião de pastoral familiar no edifício da Mitra. E aí o coordenador falou assim: "E olha, eu fui no banheiro agora e eu vi que na sala do lado tá o padre fulano com o pessoal dos jovens lá." Eu falei: "Ah, eles estão lá? Então vamos lá. Nós somos do setor pré-matrimonial, a gente tem que ir lá." E aí, na cara de pau, bati na porta. "Oi, gente, tudo bem? Ah, vocês. Ai, que legal. Olha, nós somos a Tatiana e o Ronaldo. A gente estava tendo reunião de pastoral familiar na sala ali ao lado. Olha, a gente trabalha com os jovens também. A gente ajuda a formar coisas relativas ao namoro, ao noivado, a discernir a vocação. Será que a gente não podia participar aqui com vocês também?" Então foi assim, foi na cara de pau. E, gente, como aquilo foi assim uma experiência tão marcante para a pastoral familiar e para os jovens também. Então, às vezes, o que a gente precisa é um sorriso no rosto, é ter a humildade, é dar um primeiro passo, é se aproximar, porque quem sabe uma iniciativa muito boa, um carisma muito bacana, talvez não precise dessa ajuda para ser divulgado, para ser, enfim, para se sentir acolhido. Hoje no Rio, a gente ainda não chegou no que a gente queria, não. Mas, felizmente, a gente já consegue fazer um calendário junto e a gente tem um evento por ano, que é um evento em que todos os grupos trabalham juntos e planejam juntos. A gente divide as tarefas, cada um faz, que é a Jornada das Famílias, que é justamente o André e a Karina vão estar conosco. Esse ano a gente vai fazer no final de maio, dia 31 de maio, um dia bonito, que é o dia da visitação, para a gente estar em comunhão com Roma, porque vai ser o dia do Jubileu das Famílias lá em Roma. Então, a gente não pode ir a Roma, a gente vai aqui no Rio mesmo, né? Então, mas aí a gente vai fazer o nosso. É um evento em que, de fato, a gente procura trazer todas essas pessoas, porque cada um contribui com aquilo que tem de melhor. É um trabalho difícil, mas que às vezes exige só alguém que tem a cara de pau de fazer essa costura, assim, com amizade, com humildade, né? E sabendo
valorizar aquilo de bom que já E existe. também a gente, enquanto pastoral familiar, que tem essa visão e essa noção, essa consciência da amplitude do que a pastoral familiar pode oferecer para a igreja e para as famílias, é não querer que tudo tenha o carimbo da pastoral familiar. Ah, tem que ser pastoral familiar. Quem é você? Ah, eu sou o grupo X. Não. Pastoral familiar que você tem que se chamar agora. Não pode ser mais do que você é, não. Perde a sua identidade, você vai ser pastoral familiar. Nós não necessitamos carimbar tudo, dizer que tudo é carimbo da pastoral familiar. Num exemplo desse que o André deu, por exemplo, de uma paróquia que já tem um grupo lá determinado, um grupo XY, que já faz o trabalho do pós. Pastoral familiar, ela pode chegar lá para esse grupo, para esses coordenadores, seja lá qual for a organização que esse grupo tenha, e dizer: olha, nós somos a pastoral familiar da diocese, da arquidiocese, da paróquia. O que nós, enquanto pastoral familiar, enquanto setor pós-matrimonial, podemos ajudar vocês nesses encontros tão bom que vocês já fazem, para que ele possa ser levado e conhecido em outras paróquias da nossa diocese, da nossa região, do nosso vicariato, para que a gente possa, nessas realidades, sem necessidade de carimbar, deixar de ser o que aquele grupo, aquele trabalho faz. A gente tem grupos que atuam em nível nacional. Então, quando você fala, por exemplo, em equipe de Nossa Senhora, tem equipe de Nossa Senhora no Brasil inteiro, mas você pode ter uma determinada diocese lá num recanto do Brasil que faça um determinado trabalho com as famílias que seja um trabalho local. Então, por que que a gente precisa fazer as pessoas serem carimbadas e tirarem as suas camisas e botar a camisa com o símbolo da pastoral familiar? Ali já é a pastoral familiar atuando e trabalhando. Ela só não está com o nome pastoral familiar, mas ela está cuidando das famílias. E a gente tem a oportunidade de enriquecer um trabalho tão bom, local. E isso, quando a gente chega dizendo que você tem que agora, você é pastoral familiar, você é o setor pós da pastoral familiar, nós, seres humanos, a nossa tendência é, se alguém chega para nós de uma forma muito violenta, a nossa tendência natural é ter uma defesa isso, né? Instintivamente, isso é um ato de A gente quer se defesa, preservar. porque a gente quer manter a nossa integridade. Então, quando alguém chega de uma forma muito abrupta, a nossa tendência é, opa, para aí, porque se você avançar dessa linha aqui, você começa a me prejudicar. Então, às vezes, a nossa forma de abordar esses grupos tão bons que às vezes já façam um determinado trabalho, ou alguns desses grupos que atuam em nível nacional, até em nível internacional, é a gente chegar com humildade de se colocar à disposição para somar forças. A gente já viu diversos exemplos de que querer colocar sempre o carimbo da pastoral familiar acaba destruindo trabalhos maravilhosos. E, ao invés de criar união, teve o efeito oposto. Ronaldo, é muito bom essa colocação. Bom, eu também tenho andado aí nos últimos 15 anos para todo lado, né? E eu já vi uma experiência uma vez, numa paróquia grande, numa cidade grande, que é a coordenadora da pastoral familiar e falou, eu perguntei, qual que é seu calendário de atividades e tal. Ela falou assim, eu não faço nada praticamente. O meu trabalho é com os coordenadores dos movimentos que já estão trabalhando muito bem. Então, é o calendário da família, ou seja, é aquela ideia de ajudar para manter o que existe e, eventualmente, fazer o que ainda não existe. Porque, às vezes, a gente enfia na cabeça que setor pós-matrimonial tem que fazer um encontro de casais por ano. Para quê? Às vezes já tem quem faça. Na nossa diocese, por exemplo, tem movimentos que fazem encontros de casais por ano. Tem SCC, MFC, acho que o Cursilho faz também, né? Nilton Lili. Tem vários encontros que fazem. Então, vamos apoiar os que fazem. Vamos apoiar, vamos oferecer mão de obra, oferecer um tema, oferecer uma palestra, oferecer um acompanhamento, oferecer para lavar prato, oferecer para ficar na portaria, né? Então, a pastoral tem que garantir
que os casais sejam pastoreados. O Ronaldo colocou muito bem, colocar o selo de pastoral familiar não é o objetivo, até porque nos documentos do magistério da igreja, pastoral familiar sempre está escrito em minúsculo. Pode ver lá, é pastoral familiar, ou seja, é uma pastoral pela família, não é a instituição pastoral familiar na frente de tudo. Então, qualquer movimento que atua em comunhão com o padre é uma pastoral familiar. Só que existe uma organização diocesana para poder ter uma harmonia, agir junto, identificar a fraqueza e a fortaleza de um ponto do outro. Existe a conveniência de se agir como um grupo porque troca experiência, se organiza. Você vê, tem um material como esse que eles apresentaram. Tudo facilita como um grupo. Mas a pastoral familiar não é mais um movimento na paróquia, ela tem que ser aí no setor pós, principalmente, que há tanta coisa de pós que já existe, né? Equipe de Nossa Senhora, aqui na nossa diocese, tem movimento familiar cristão, encontro de casais com Cristo, cursilho, depois se eu esqueci alguém me completa, mas temos vários movimentos aqui na nossa diocese, que já são o setor pós-matrimonial em ação há muitos anos e anterior à chegada da pastoral familiar. Então, nós temos aqui dar os braços para eles agora e ver o que que nós podemos fazer para poder ficar ainda melhor. Ou o que que eles não fazem, que de repente eu vou fazer, não é? De repente eles não estão acompanhando. Ou então tem casais que não entraram no movimento deles, então tudo bem, vamos usar aí o material do setor pós-matrimonial para fazer um grupo de casais. Então, assim, temos que ir tateando, mas não sem aquela preocupação da pastoral familiar fazer tudo. Até nos estatutos da pastoral familiar, ela é aquela que articula, planeja, né? Não é aquela que faz tudo, né? Até porque se nós acharmos que temos que fazer tudo, quem faz tudo, aqui no Rio a gente fala, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome, porque um acha que o outro alimentou, no final das contas, ninguém alimentou e o bichinho morreu de fome. Então, querer fazer tudo é um exemplo concreto disso. É fazer aquilo e a gente chama muito a atenção também da necessidade. Para nós é um grande desafio quando a gente tem esse convite, como vocês fizeram para nós, de trazer assim, questões práticas, porque a gente não conhece a realidade da diocese. Mas a gente sabe que existe um caminho, uma avenida principal, né, uma rodovia que leva para um destino que a gente sabe qual é e qual é o necessário. Agora, de repente, vocês conhecem uma estrada vicinal. Olha, tudo bem, Ronaldo, eu entendi que a rodovia principal é essa aqui, mas no meu caso aqui, tem um atalho aqui, tem até uma estrada de chão, que às vezes nem é uma estrada muito boa, mas por aqui, pela minha realidade, é melhor eu seguir por esse caminho. Então, vocês, de repente, têm a rodovia, tem esses eixos que nós propusemos, mas vocês podem ter essa rua, essa estrada vicinal, uma estrada secundária, que vai ser mais eficiente, que vai ter menos dor de cabeça, que vai alcançar mais famílias, que vai levar Cristo, né? A gente tem para nós, né? A gente já é antigo aqui no Rio. Não sei se alguns de vocês conheceu, já ouviu falar de um bispo que já é falecido, Dom Rafael Llano Cifuentes, né? Um bispo assim que trabalhou aqui no Rio, foi bispo auxiliar e ficou. Ele foi o bispo que ficou antes do Dom Antônio, era o bispo responsável pela família e pela juventude aqui na Arquidiocese. E eu tenho uma imagem, se eu fecho os olhos, eu vejo o Dom Rafael, que ele era mexicano, né, de origem, ele pegava a cruz peitoral dele e falava, Ronaldo, aquele jeito assim, aquele mexicano bem. Nós temos que levar Cristo na frente de tudo que a gente faz. Então, na frente de tudo que é pastoral familiar, o que tem que aparecer é a cruz de Cristo, é o próprio Cristo. Se o que aparece é a Tatiana e o Ronaldo, tem alguma coisa errada. Se o que aparece é o itinerário feitos por Tatiana e Ronaldo, tem alguma coisa errada. Cristo tem que sempre estar à frente, porque no final das contas é o que a gente precisa fazer com que chegue na realidade familiar. O Cristo. É o Cristo que ajuda
duas pessoas completamente diferentes a viverem 25 anos de casado, 8 de namoro e 1 de noivado, né? Olha quanto tempo já. E é ele que faz isso. E a gente tem a oportunidade, enquanto pastoral familiar, de levar esse Cristo, enfrentando. Mesmo a gente indo lá, dentro desse exemplo que o André pediu, indo lá naquele grupo, naquela comunidade, naquela pastoral lá que já faz esse trabalho maravilhoso, é possível que a gente chegue lá e eles simplesmente fechem a porta na nossa cara e, ó, não, obrigado por tudo, somos agradecidos, mas a gente vai continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Glória a Deus, que eles continuem fazendo maravilhosamente o trabalho deles e a gente, como o André pontuou, veja, ó, o que ainda não tem, então, dentro dessa realidade que nós, enquanto pastoral familiar, podemos fazer, mas não com o intuito de querer competir, de querer dizer que fazemos melhor, de querer dizer que somos os melhores, que nós seguimos diretrizes, que nós seguimos uma organização, não. Se nós nos esquecermos e não colocarmos o Cristo na frente de tudo aquilo que nós fizermos, todo o trabalho, todo o esforço vai ser em vão, porque no final das contas é o que as famílias precisam para a sua salvação. Então, assim, só vamos abrir para mais perguntas, mas eu também falo pouco, né, Ronaldo? Então tem que me segurar. Então, cada paróquia pode ter uma pastoral familiar totalmente diferente da outra. Isso é importante perceber. Não tem que ter o mesmo encontro de casais em cada paróquia. Isso não existe. Tem paróquia que já tem um encontro de casais muito bom. Ok? Perfeito. Né? Tem paróquia que nem precisa encontro de casais. O povo está brigando, todo ano fazendo encontro de casais, nunca enche, sempre vai os mesmos casais que até já decoraram as palestras e as músicas. Opa, então não está precisando desse encontro de casal lá. De repente a pastoral na paróquia vai ser o quê? Visitar as famílias, conversar, fazer a escuta, fazer o acompanhamento, ver, encaminhar para a catequese de adulto, encaminhar para a catequese de criança. Veja, numa outra paróquia vai ficar forte o encontro de namorados, aí a pastoral vai chegando, vendo o que não tem, mas não tenha uma caixinha pronta de pastoral para cada paróquia. Isso não existe, né? Isso não vai funcionar assim, né? Bom, abriram mais perguntas aí, não é para eu ficar falando, não, para vocês ficar falando. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Bom, então não tem pergunta, volta para vocês, Ronaldo, Tatiana aí. Nós queremos agradecer muito e, se vocês nos permitem, nós queremos rezar por vocês, pelas suas famílias, para aqueles que estão aqui que são casados pelo seu matrimônio, rezar pelo seu trabalho, pela sua missão, agradecer pela doação do tempo, da energia de cada um de vocês, porque vocês acreditam que realmente a família é sonho do coração de Deus. A sua família também é, o seu casamento também é um sonho do coração de Deus. Nós estamos chegando, né, como eu falei antes, na Semana Santa, em que a gente vê o casamento do céu com a terra, né? Cristo de braços abertos para abraçar a sua igreja, que é a sua esposa. Então, eu gostaria de rezar uma Ave Maria por cada um de vocês e pelas tantas famílias que vocês representam e abraçam também. Rezar pelos casais que vocês conhecem, que estão passando por momentos difíceis, que estão em crise, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, porque ela é a mãe e a rainha de todas as famílias. Então, que realmente, nesse tempo pascal que a gente vai começar agora, que possa ser um tempo profundo de uma verdadeira renovação, de uma ressurreição daquilo que precisa ser ressuscitado, revivido dentro de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, a gente agradece. O nosso e-mail a gente colocou na apresentação, pastoralfrj@gmail.com. Quem quiser essa apresentação, é só escrever que a gente manda esse material. E se também precisar de alguma ajuda, o e-mail está aí à disposição. A gente também está 100% disponível para ajudar no que tiver ao nosso alcance. Então, muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Gente, gostaria de agradecer muito a vocês, né, por tanta disponibilidade e de ter colocado para a gente com tanta leveza, né, porque às vezes a gente sente assim, nossa, a gente tem que fazer tanta coisa, né, para o pastoral, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, né, vocês colocaram de uma forma gostosa, leve, que o trabalho pode ser feito, que a gente pode, né, contribuir. Eu acho isso muito bacana. É muito bom a gente ter pessoas como vocês, assim, empenhadas na pastoral familiar e que se disponham, né, a partilhar conosco. Nossa, muito obrigada, que a Sagrada Família de Nazaré abençoe muito o lar de vocês. Ok. Obrigado, boa noite. Amém. Obrigado. Obrigado. Boa noite, então, gente. Com A Deus. gente colocou aí no chat o nosso e-mail, aí a gente pede que vocês nos escrevam. Ao invés de botar o e-mail de vocês, a gente não tem como anotar aqui todos, então a gente botou o nosso e-mail para que vocês anotem e vocês nos escrevam e a gente responde com o material. Apresentação, se vocês Tá quiserem. bom? Obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Deus Deus abençoe. Boa noite. Até mais. Até mais.